Alô, testando. Alô. Bom, agora nós vamos apresentar a solução de algumas questões da lista 4 do livro do Halliday, referente ao capítulo 24, potencial elétrico. Essas soluções são apenas uma forma para ajudar aos alunos a encontrar a resposta com mais facilidade. Mas o mais importante é o aluno primeiro fazer as questões e depois resolver, e caso não consiga resolvê-la, aí sim buscar auxílio desse material. Bom, vamos começar com a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: na figura, 8 partículas formam um quadrado com a distância d entre as partículas vizinhas. Qual é o potencial P no centro do quadrado, se o potencial é zero no infinito? Bom, a solução é muito simples. Se vocês observarem, nos vértices do quadrado, as cargas que estão simetricamente na direção da diagonal têm sinais opostos. Portanto, o potencial devido a essas cargas no ponto P é zero. Então, a contribuição é apenas das cargas menos 2Q, que está no lado superior e lado inferior desse quadrado. As cargas 5Q e menos 5Q, o potencial produzido por elas no ponto P se anula. Portanto, a contribuição é apenas de menos 2Q e menos 2Q logo abaixo. Por isso, como as cargas são simétricas nos vértices seguindo as diagonais do quadrado, percebe-se que o potencial em P deve-se às cargas menos 2Q. Neste caso, Vp, que é o potencial no ponto P, é 2 vezes o potencial devido a uma das cargas menos 2Q, que está situada a uma distância d. Portanto, substituindo na fórmula, 2 vezes K vezes menos 2Q sobre d, simplificando, encontramos menos Q sobre π ε0 vezes d. Ok? Bom, a segunda questão diz o seguinte: a figura mostra 3 conjuntos de superfícies equipotenciais vistas de perfil. Os 3 conjuntos cobrem a mesma região do espaço. Ordene os conjuntos de acordo com o módulo do campo elétrico existente na região, começando pela maior. E o item B, em que conjunto o campo elétrico aponta para baixo. Bom, o campo elétrico é dado, nesse caso, como campo elétrico uniforme. Eu posso escrevê-lo da seguinte forma: o campo elétrico é igual a V sobre D. Como se trata da mesma região do espaço, logo o valor de D é comum para todos. E a diferença de potencial, V, é diferente, como vocês podem observar nos arranjos 1, 2 e 3. Assim, o módulo do campo elétrico é diretamente proporcional ao módulo de V, já que não depende de D neste caso. No primeiro arranjo, o módulo da diferença de potencial dá 80 volts, que no caso seria 100 menos 20, que daria 80. No arranjo 2, o módulo da diferença de potencial dá 40, que é menos 140 menos 100, que dá menos 40, o módulo dá 40. E no arranjo 3, a diferença de potencial dá menos 40, cujo módulo dá 40, que empata com 2. Bom, esta é a ordem procurada, já que o módulo do campo elétrico, neste caso, é proporcional ao módulo da diferença de potencial nessas regiões. No caso B, ele quer que você ordene o campo elétrico em que conjunto o campo elétrico aponta para baixo. Bom, nesse caso, o aluno tem que conhecer, a relação que há entre o campo elétrico e o potencial. O sentido do campo elétrico é sempre no sentido do potencial maior para o potencial menor.
que é o sentido das linhas do campo. Assim, em 1 e 2, ele aponta para cima. E em 3, ele aponta para baixo, né? Observando aí a questão do sentido crescente do potencial. Bom, agora nós vamos responder a quarta questão da lista. Bom, a quarta questão da lista diz o seguinte: a figura mostra o potencial elétrico V em função de X. Letra A. Ordene as 5 regiões de acordo com o valor absoluto da componente X do campo elétrico, começando pelo maior. As perguntas são: qual é o sentido do campo elétrico na região 2 e na região 4? Então, nós temos aí 3 perguntas. A primeira refere-se para a questão de você ordenar as 5 regiões de acordo com o valor absoluto da componente X do campo elétrico, e deve colocar isso do maior para o menor. E as outras perguntas referem-se ao sentido do campo elétrico. Bom, vamos responder essas questões. Primeiro analisando o conceito da diferença de potencial em função do campo elétrico, que está aí na tela. A diferença de potencial é igual ao negativo da integral, uma integral de trajetória de E escalar de S, em que a integral é feita tomando qualquer trajetória que comece na posição inicial I e termine na posição final F. Se tomarmos o potencial inicial como zero, é arbitrário. Assim, o potencial em qualquer outro ponto, em relação a esse ponto que tomamos como zero, vai ser o negativo da integral desde I a F de E escalar de S. Bom, para acharmos a componente do campo elétrico E na direção X, basta você calcular a derivada do potencial em relação a S e multiplicar por menos. E aí você tem o valor da componente do campo elétrico. Muito bem, então veja que essa componente depende de uma derivada. Olhando o gráfico, facilmente vocês percebem que as regiões 1, 3 e 5, o potencial é constante. Isso que significa dizer que a derivada é zero. Se a derivada é zero em relação a S, conclui-se que o campo elétrico nessa região é zero. É essa a primeira conclusão que nós tiramos. Como nas regiões 1, 3, 5 o potencial não varia, o campo elétrico é nulo, que a derivada de uma constante é zero. Na região 2, perceba que o módulo da inclinação da reta é maior que em 4, ou seja, na região 2 o segmento está mais inclinado em módulo do que a região 4 em módulo. Portanto, a componente do campo elétrico ela é maior em 2 do que em 4. Então, se colocarmos isso em ordem, nós teremos primeiro a região 2, porque o campo elétrico é a derivada do potencial, como ela é uma função do primeiro grau, a derivada vai ser exatamente o coeficiente angular daquele segmentozinho que representa a região 2, que é maior. Depois vem a região 4, cujo módulo, o coeficiente angular é negativo, a derivada vai dar negativa, mas o módulo é positivo, mas é menor do que a região 2. Os valores de 1, 3 e 5 estão empatados, né, e o campo vale 0. Portanto, está aí a resposta do item A. Agora, nós vamos determinar o sentido do campo elétrico. Bom, o sentido do campo elétrico, ele facilmente você pode observá-lo analisando a questão do potencial. Podemos responder B e C, né, observando o seguinte:
o sentido do campo elétrico segue as linhas de campo elétrico, mas o sentido destas linhas indica o sentido que o potencial diminui. Se você percorrer no mesmo sentido de uma linha de força do campo elétrico, você está se dirigindo no sentido em que o potencial diminui. Conclusão: o sentido para onde o potencial decresce indica o sentido do campo elétrico, já que ele aponta no sentido contrário ao sentido crescente desses potenciais. Se você olhar na região 2, o potencial cresce. Significa que o campo aponta no sentido contrário, ou seja, na direção do eixo X é positivo. Na direção do eixo X negativo, no sentido oposto, já que no sentido crescente de X o potencial cresce. Logo, o campo elétrico é no sentido contrário do crescimento do potencial. E em 3, na região 3, o potencial, na região 4, o potencial decresce, o que significa que o campo elétrico aponta no sentido crescente do eixo X, ou seja, como o potencial diminui, o campo elétrico cresce. Portanto, o campo elétrico cresce na direção do eixo X positivo. No texto, esse 3 considero como 4. Bom, ok, então está respondida aí a questão. Bom, agora voltemos para a questão 10. A questão 10 também não é uma questão tão complicada, mas é um texto que se refere a 3 casos. Na figura A, qual é o potencial no ponto P devido à carga Q situada a uma região R de P? Considere o potencial igual a zero no infinito. Bom, para responder essa questão, muito simples. Para uma carga pontiforme Q, o potencial a uma distância R, como essa daí, é dada por Vp igual a Q sobre 4π ε0r. Essa é a resposta. Bom, na letra B, diz o seguinte: na figura B, a mesma carga Q foi distribuída uniformemente em um arco de circunferência de raio R e ângulo central 40 graus. Muito bem. Pergunta-se: qual é o potencial no ponto P, o centro de curvatura do arco, ou seja, P é o centro de curvatura no arco. Ora, se observarmos, veja que a distância do ponto P a esse arco é sempre constante e vale R. Neste caso, nós temos que usar o conceito de potencial, já que é uma distribuição contínua de carga. Bom, o potencial é dado por 1 sobre 4π ε0 integral de dq sobre R. No entanto, R é constante, que vale o raio dessa curvatura. Muito bem. Se é constante, eu posso tirar da integral. E o que fica é uma integral simples de dq. A integral de dq é Q, é a própria carga. Portanto, o resultado é o mesmo que o do item A. Bom, da mesma forma, você pode concluir facilmente que o resultado do item C também é igual ao do item B, já que a distância do ponto P à circunferência é sempre constante e a integral que apresentamos fica apenas de Q da carga. A integral de dq é a própria carga Q. O resultado é o mesmo. Então, está aí respondido a questão 10. Ok? Bom, na questão D, que aqui ordene as 3 situações de acordo com o módulo do campo elétrico no ponto P, começando pelo valor maior. Bom, como todos são iguais, não há o que ordenar, né? Eles são iguais nos 3 casos. E vale, nesse caso, Q sobre 4π ε0 R ao quadrado, porque o potencial é o mesmo, né? E, portanto, no ponto P o campo não poderia ser diferente. E é dado por essa expressão que pode ser facilmente obtida ali na letra A.
Bom, agora vamos responder a questão 1. A questão 1, que é o problema, no caso, do Halliday, diz o seguinte: uma certa bateria de automóvel de 12 volts pode fazer passar uma carga de 84 ampere-hora por um circuito de um terminal para outro da bateria. Bom, muito bem. A pergunta é: a quantos coulombs corresponde essa quantidade de carga? Ok, bom, para a gente responder esta primeira questão, facilmente a gente primeiro chama atenção que 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo e 1 hora é igual a 3.600 segundos. Assim, nós podemos escrever as 84 ampere-hora como sendo 84 coulomb por segundo vezes hora, vezes, transformando a hora para segundo, 3.600 segundos por hora. Resolvendo, isso dá 3,0 vezes 10 elevado a 5 coulomb. Agora vamos responder o item B. Bom, o item B diz o seguinte: se toda a carga sofre uma variação de potencial elétrico de 12 volts, qual é a energia envolvida? Bom, a variação da energia potencial, ΔU, é dada por ΔU é igual a Q ΔV. Substituindo o ΔU, nós teremos ΔU igual a 3 vezes 10 elevado a 5 coulombs, que é a carga, já encontrada no item anterior, vezes a diferença de potencial, que nesse caso é 12 volts. Fazendo as contas, dá 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Então, aí está respondido a questão 1. Agora, vamos para a questão 2. A diferença de potencial entre a Terra e uma nuvem de tempestade é da ordem de 1,2 bilhões de volts. Qual é o módulo da variação da energia potencial elétrica de um elétron que se desloca da nuvem para a Terra? Expresse a resposta em electrovolts. Bom, é uma questão simples, não há muito o que fazer. Basta você notar que a variação da energia potencial elétrica, que eu vou chamar de ΔU, é dada pela expressão ΔU é igual a Q vezes ΔV, em que Q é a carga e ΔV é a diferença de potencial entre a Terra e a nuvem, que já é conhecida essa diferença de potencial. Muito bem. Bom, se eu substituir, eu vou ter a o módulo da carga de um elétron, eu vou chamar de E, a carga elementar, e ΔV, como já disse, é 1,2 vezes 10 elevado a 9 volts. Substituindo, ΔU é igual a E vezes ΔV, que é igual a 1,2 vezes 10 a 9, é electrovolts. Bom, é importante salientar aí que 1 electrovolts é igual a energia de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Por isso que o resultado dá 1,2 vezes 10 elevado a 9 electrovolts. Ok, respondida aí a questão 2. Agora vamos responder a questão 3. Bom, boa parte do material dos anéis de Saturno está na forma de pequenos grãos de poeira com um raio da ordem de 10 elevado a menos 6 metros. Os grãos se encontram em uma região onde existe um gás ionizado rarefeito e podem acumular elétrons em excesso. Ok. Suponha que os grãos são esféricos, com raio de R igual a 1,0 vezes 10 a menos 6 metros. Pergunta-se: quantos elétrons um grão teria que recolher para adquirir um potencial de menos 4.000 volts na superfície? Bom, vamos considerar V como sendo igual a zero, a diferença de a questão potencial no infinito. Bom, para a gente responder essa questão, vamos tomar V no infinito como zero, como sendo o potencial elétrico
na superfície de uma esfera carregada uniformemente. Nesse caso, o potencial elétrico na superfície de uma esfera carregada uniformemente vale V igual a Q sobre 4πε0r, ok? Isolando Q, nós temos Q igual a 4πε0r vezes o módulo de V, substituindo, né? Lembrando também que o módulo de Q é o número de cargas, né? Vezes o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, o resultado que nós estamos procurando, portanto, vai ser o módulo da carga dividido pela carga elementar. O módulo da carga já é conhecido, é 4πε0r módulo de V dividido pela carga elementar. Substituindo os valores, encontramos 2,8 vezes 10 elevado a 5. Este é o número de elétrons que é em excesso, né, que se encontra na região onde existe o gás ionizado. Bom, a questão 4 diz que duas placas paralelas condutoras de grande extensão estão separadas por uma distância de 12 centímetros e possuem densidade superficial de cartas de mesmo valor, acho que é de cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos nas faces internas. Uma força eletrostática de 3,9 vezes 10 a menos 15 newtons age sobre um elétron colocado na região entre as duas placas. Despreze os efeitos de borda, determine o campo elétrico na posição do elétron e determine a diferença de potencial entre as placas. Bom, note que o módulo do campo elétrico é dado por E igual a força dividido pelo módulo da carga. Assim, nós podemos escrever o campo elétrico como sendo a força, que é 3,9 vezes 10 elevado a menos 15 newtons, e a carga, no caso de um elétron, carga elementar, é 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs, o que dá 2,4 vezes 10 elevado a 4 volts por metro, que é a unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades. Bom, a pergunta seguinte é: determine a diferença de potencial entre as placas. Bom, note que a relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico uniforme é dada por ΔV igual a E vezes ΔS. Assim, o ΔV é igual a 2,4 vezes 10 a 4, que é o campo elétrico já obtido no item A, vezes o ΔS, que nesse caso, esse ΔS é 0,12, que é a distância que separa as placas, né, dos condutores. O resultado dá 2,9 kV. Está aí respondido a questão 4. Bom, a questão 6 da lista diz o seguinte: na figura, quando um elétron se desloca de A a B ao longo de uma linha do campo elétrico, o campo elétrico realiza um trabalho de 3,94 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Qual é a diferença de potencial elétrico, item A, entre o ponto B e o ponto A? Bom, observe a figura e note que os pontos A e B têm diferentes valores de potenciais e o sentido que estamos tomando é no sentido de B para A. Portanto, no sentido das linhas do campo elétrico. E como nós já vimos, se você se deslocar no sentido da linha do campo elétrico, os potenciais diminuem. Portanto, como o trabalho de A para B é igual a Q vezes a diferença de potencial de A para B, então a diferença de potencial de B para A é igual a menos o trabalho dividido pela carga. E nesse caso, a carga é a carga do elétron.
no caso é menos E, carga elementar. Temos que levar em consideração o sinal, já que se trata de uma grandeza escalar, o potencial. Assim, nós concluímos que a diferença de potencial de B para A é igual a menos o trabalho dividido por menos a carga, substituindo na equação anterior os valores numéricos. Após substituir pelos valores numéricos do trabalho e da carga elementar, encontramos 2,46 volts. Essa é a diferença de potencial de B para A. No item B, ele quer que se calcule a diferença de potencial entre C e A. Entre C e A. Bom, como os pontos C e B estão numa superfície equipotencial, significa que eles têm o mesmo potencial. Os potenciais de C e B. Logo, a diferença de potencial entre C e A é a mesma que entre B e A. Portanto, é o mesmo resultado do item A. Moleza, não é? E, mais fácil ainda, é o item C, que pede para determinar a diferença de potencial entre C e B. Como os pontos C e B estão numa mesma superfície equipotencial, então esses potenciais deles são iguais, por isso a diferença dá zero. Está aí respondida a questão 6, ok? Não é isso? Bom, vamos agora resolver a questão 12. Quando o ônibus espacial atravessa a ionosfera da Terra, formada por gases rarefeitos e ionizados, o potencial da nave varia de aproximadamente menos 1 volt a cada revolução. Suponha que o ônibus espacial é uma esfera com 10 metros de raio. Estime a carga elétrica recolhida a cada revolução. Ok, muito boa essa questão, muito bem feita. Bom, como vocês viram no problema 3, o potencial elétrico na superfície de uma esfera carregada uniformemente é dada por V igual a Q sobre 4πε0R, ok? Muito bem. Se isolarmos Q e substituir os valores numéricos do problema, facilmente chegamos ao resultado de menos 1,1 nanocoulomb. Está aí para vocês o resultado da questão 12. Portanto, uma carga bem pequenininha que se acumula, no caso, no caso aí, essa carga se acumula, né, numa esfera de raio de 10 metros, que seria, no caso, o ônibus espacial, mas isso em cada revolução. Bom, na questão 13, pede o seguinte para você determinar a carga e a densidade superficial de carga de uma esfera condutora de 0,15 metros de raio, cujo potencial é 200 volts, e tomando o potencial no infinito como zero. Também uma aplicação direta do resultado anterior. No problema anterior, vimos que a carga elétrica na superfície de uma esfera pode ser calculada pela expressão Q igual a 1 sobre 4πε0 elevado a menos 1 vezes RV. Substituindo, encontramos o resultado 3,3 nanocoulombs, como mostra aí o slide. No item B, ele quer que você calcule a densidade superficial de carga. Nesse caso, lembre que a densidade superficial de carga é a carga Q pela área da superfície da esfera, ou seja, é Q sobre 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado é a área da superfície da esfera de raio R. Substituindo os valores numéricos, né, tem-se 12 nanocoulombs por metro quadrado. Este é o resultado procurado, ok? Questão 15. Uma gota d'água esférica com uma carga de 30 picocoulombs tem um potencial de 500 volts na superfície, com V igual a zero no infinito. Pergunta-se qual é o raio da gota. Bom, depois, se duas gotas de mesma carga e raio se combinam para formar uma gota esférica, qual é o potencial na superfície da nova gota? Bom, respondendo à primeira pergunta, qual é o raio da gota, nós podemos salientar que,
Como vocês viram extensivamente nos problemas anteriores, o potencial elétrico na superfície de uma esfera condutora eletrizada uniformemente é dada por essa expressão V igual a Q sobre 4πε0R, ok? Daí, se isolarmos R dessa expressão e colocarmos os valores numéricos, encontramos 0,54 milímetros. Este é o valor do raio da gota d'água. Agora, na situação B, duas gotas de mesma carga e raio se combinam para formar uma gota, nesse caso, maior. Qual é o potencial na superfície da nova gota? Bom, a nova carga, pessoal, será 2 vezes maior, já que nós temos 2 gotas iguais. Portanto, a carga de uma mais a carga de outra dá 2Q. Essa é a nova carga. Note também que o volume da nova gota é 2 vezes maior, porque são 2 gotas idênticas que se juntaram, formaram, portanto, uma gota com volume 2 vezes maior. Como o volume é diretamente proporcional ao cubo do raio, significa que o novo raio será R' igual a raiz cúbica de 2R0. Facilmente vocês podem comparar isso, né? Lembrando que o volume da segunda gota é 2 vezes o volume da primeira gota. Se vocês substituírem as fórmulas do volume nessa expressão, vai concluir que o raio da nova gota é a raiz cúbica de R0, do R0 sendo o raio da primeira gota. Assim, o novo volume, assim, o novo potencial vai ser 1 sobre 4πε0, Q' sobre R', que é a nova esfera. Substituindo os valores numéricos, chega-se a 790 volts. Este é o valor do potencial, tá, na superfície da nova gota. Ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer a questão 41. Diz o seguinte: uma partícula de carga mais 7,5 microcoulombs é liberada a partir do repouso no ponto x igual a 60 centímetros. A partícula começa a se mover devido à presença de uma carga Q maiúscula, que é mantida fixa na origem. Qual é a energia cinética da partícula após se deslocar 40 centímetros? Letra A, se a carga é 20 microcoulombs. Letra B, se a carga é menos 20 microcoulombs. Bom, pela lei da conservação de energia mecânica, isso é física 1, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Portanto, a energia cinética mais a energia potencial no início é igual à energia cinética mais a energia potencial no final. Nesse caso, a energia cinética no início é zero, já que ela é parte do repouso, e a energia potencial é o produto das cargas sobre 4πε0r, onde r é a distância que separa essas cargas. Neste primeiro caso, o nosso r no início é 0,60, porque 0,60 é a posição inicial onde elas se encontram. E no caso do r final é 0,60, eu vou ter que somar essas distâncias. Por que eu tenho que somar? Porque as cargas têm mesmo sinal. Naturalmente, a carga de 20 microcoulombs será repelida para uma distância de 40 centímetros. Então, eu tenho que somar com os 60 centímetros, o que dá 1 metro. Note também que as distâncias de Q aqui, inicial e final, são 60 centímetros e 100 centímetros. Se substituirmos na equação anterior, encontraremos que a energia cinética final é igual a 0,90 joules, substituindo aí as energias potenciais inicial e final na equação da conservação de energia, ok? Bom, e na letra B, agora em vez de somar essa distância, eu vou ter que subtrair, já que elas têm cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Portanto, a distância final entre as cargas será 0,60 menos 0,40, que dá 0,20 metros.
E da expressão anterior, e levando em consideração os sinais das cargas, chega-se ao resultado de 4,5 joules, seguindo o mesmo raciocínio, ok? Pois bem, agora vamos responder a questão 42, já estamos no final, ok? Qual é a energia potencial elétrica se dois elétrons separados por uma distância... Se dois elétrons estão separados por uma distância de 2 nanômetros? Bom, a energia potencial elétrica entre duas cargas separadas por uma distância r é dada por essa expressão. Como se tratam de dois elétrons, então a carga deles é menos E, que é a carga elementar, e R é 2 vezes 10 a menos 9 metros. Substituindo na expressão da energia potencial, encontramos 1,15 vezes 10 a menos 19 joules. Está aí o resultado do item A. Agora, se a distância diminui, a energia potencial aumenta ou diminui? Essa é a pergunta. A resposta: como a energia potencial é inversamente proporcional à distância r, já que os demais produtos dão um resultado positivo na fórmula, então, se a distância diminui, a energia potencial aumenta naturalmente. A resposta do Halley tem um pequeno erro aí, o autor se atrapalhou. Nesse caso, a resposta é aumenta e não diminui, como diz no Halliday. Bom, questão 44. Na figura, 7 partículas carregadas são mantidas fixas no lugar para formar um quadrado de 4 cm de lado. Qual é o trabalho necessário para deslocar para o centro do quadrado uma partícula de carga mais 6E, inicialmente em repouso a uma distância infinita? Pelo teorema da energia potencial, o trabalho realizado pela força elétrica é igual à variação da energia potencial. Só que a energia potencial inicial é zero. Portanto, a soma das energias potenciais devido à interação da carga mais 6E com as cargas na diagonal do quadrado é zero, já que elas têm sinais opostos. O mesmo acontece com as cargas mais 2E e menos 2E, porque estão a uma mesma distância do centro. Resta apenas a carga 3E, logo a RI, nesse caso, é 0,020 na fórmula, e a carga Q maiúscula vale 6E. Fazendo as contas, o trabalho dá 2,1 vezes 10 elevado a menos 25 joules. Bom, qual é a velocidade de escape de um elétron inicialmente em repouso na superfície de uma esfera com 1 cm de raio e uma carga uniformemente distribuída de 1,6 vezes 10 a menos 5 coulombs? Em outras palavras, que velocidade inicial um elétron deve ter para chegar a uma distância infinita da esfera com energia cinética zero? Bom, a partícula escapa quando a sua energia cinética a uma distância infinita é zero. A uma distância infinita, a energia potencial é também nula, e pela conservação da energia mecânica, podemos escrever, mas as energias cinética e potencial no infinito são nulas. Portanto, a energia cinética dada por essas fórmulas, a energia potencial pela fórmula seguinte, a carga Q maiúscula é menos E e a carga Q minúscula é 1,6 vezes 10 a menos 15 coulombs. Substituindo, concluímos que a velocidade dá 2,2 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo, ou 22 km por segundo. E para finalizar a nossa apresentação, um elétron é lançado com a velocidade inicial de 3,2 vezes 10 a 5 metros por segundo em direção a um próton mantido fixo no lugar. Se o elétron se encontra inicialmente a uma grande distância do próton, a que distância do próton a velocidade instantânea do elétron é 2 vezes maior que o valor inicial. Ok? Bom, utilizamos de novo a conservação da energia mecânica. Podemos escrever que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero. Por isso, a variação da energia potencial é o negativo da variação da energia cinética para manter a conservação. Quando a velocidade dobra, a nova energia cinética fica multiplicada por 4. Assim, sua variação será 3 vezes o valor inicial. Ou seja, a variação da energia potencial é menos
3 vezes a energia cinética inicial. Como a variação da energia potencial, nesse caso, para o próton, já que se trata de um elétron e um próton e eles têm a mesma carga, então a variação da energia potencial é menos E ao quadrado sobre 4πε0r. Daí, substituindo os valores, encontramos que R é igual a 2E ao quadrado sobre 3 multiplicado por 4πε0 m, massa do elétron, velocidade ao quadrado. Substituindo dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Está aí o resultado desse trabalho. Espero que estes slides tenham ajudado a vocês a entender como resolver o problema. Ok? Bons estudos.